Maranata, graça e paz, povo de Deus, povo valente, povo que crê nas promessas do Senhor. Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo então traz mais uma revelação acerca da cruz, acerca do poder da salvação, trazendo um contraste entre o poder de Deus que salva e a fraqueza deste mundo, entre a sabedoria de Deus e a tolice, a loucura deste mundo. Aqui no versículo 18 ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para quem? Para os que estão perecendo, os que estão sendo destruídos. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós que estamos sendo salvos. Eu gosto desse tempo verbal. Porque eu creio um processo está sendo feito em cada um de nós. Conforme Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, dizendo: ó, eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz, Ele vai completar, Ele é fiel para completar a boa obra iniciada na vida de cada um de nós. Nunca desista, persevere até o fim. Nós que estamos sendo salvos, temos a palavra, a mensagem da cruz de Cristo, como poder e sabedoria. Pois está escrito, ele continua aqui, citando Isaías 29, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Eu acredito que é importante compreendermos que Deus não vai simplesmente destruir por não gostar, por não concordar com a sabedoria humana ou com a inteligência humana. Eu acredito que Deus sempre tem algo melhor para nós. A Bíblia diz, por exemplo, que nós morremos nesse contexto, mas seremos ressuscitados, nosso corpo será transformado, glorificado. Nós sabemos que esse mundo passará, ele será destruído pelo fogo, conforme a Bíblia diz, mas uma nova Jerusalém descerá do céu para os salvos. Então Deus retira, destrói essa compreensão do Evangelho, essa compreensão que Paulo traz para nós. Abra mão, deixe Deus destruir, afastar, rejeitar essa inteligência, essa sabedoria humana limitada, para que venha a sabedoria do alto. Conforme Tiago nos escreve, sabedoria divina. Conforme está lá em Tiago capítulo 3, a qual é mansa, é pacífica, é cheia de misericórdia. Não é como a sabedoria carnal, que é orgulhosa, egoísta, que traz facção, discussões sem fins. Continua aqui dizendo, no versículo 20, olha que questionamento. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? E é um questionamento interessante porque nós percebemos que o mundo está indo de mal a pior. Os valores caindo por terra, corrupção, valores como irmandade, como paternidade, maternidade, estão caindo por terra. Violência crescendo, a imoralidade, pedofilia, corrupção em todos os círculos da sociedade. Enfim, o mundo está indo de mal a pior. E cadê a sabedoria? Cadê a erudição? Por que não resolvem isto? Onde está o questionador deste mundo? Eu gosto muito desse termo grego, que ele significa um perito em debates. Uma pessoa que é sutil nos argumentos, é um bom debatedor, é um sofista. De que adianta tantos debates, tantos argumentos sutis, tantos argumentos com aparência de erudição? De que adianta ser perito em debater se tudo isso não tem trazido paz, não tem trazido? E Paulo questiona, onde está? Será que é porque Deus derrubou por terra essa sabedoria, demonstrando pela loucura da cruz que o Salvador, o Príncipe da Paz, já veio para aqueles que o aceitam? E é necessário aceitarmos essa salvação, essa sabedoria, este poder? Ele diz ainda, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então o que Deus faz? A sabedoria humana não é capaz de nos levar ao conhecimento pleno da verdade. Então o que Deus faz? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E por que a pregação é uma loucura? Porque ela vai de encontro com esses valores, com a ideia da autossuficiência humana. Ela quebra, ela derruba por terra essa arrogância, esse orgulho humano. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós podemos dividir aqui em duas classes de pessoas. Os judeus aqui representando os religiosos, aqueles que possuem uma compreensão, ainda que limitada, da revelação divina, muito embora, até porque esses judeus aqui não haviam crido no Senhor Jesus como Salvador, como Messias. Não é pelo fato de serem judeus, simplesmente. Pois o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, judeu,
O nosso Senhor Jesus disse, a salvação vem dos judeus, mas aqui representa os religiosos que estão presos nos seus dogmas, nas suas limitações, de tal forma que não conseguem entender. A cruz diz aqui, eles pedem sinais milagrosos. São os religiosos, querem milagres, sinais, mas por mais que sinais sejam feitos, não querem abandonar as suas convicções. E do outro lado nós temos os gregos, representando aqui as demais nações, aqueles que são orientados, direcionados pela sua compreensão tão somente pela limitação humana. E esses procuram que sempre a sabedoria, o conhecimento, o debater, o argumento sutil, o trazer para si aqueles que concordam com a sua tese. Nada disso resolve. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, tanto aqueles que já eram religiosos, ou como aqueles que não eram religiosos, tanto para um como para outro, olha só, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder, dinamis, e a sabedoria, a sofia, a sabedoria de Deus, ok? Porque a loucura de Deus, aí vem os contrastes tão maravilhosos que Paulo traz aqui. Porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Lógico que não há loucura em Deus. Mas ele traz esse contraste, dizendo, olha, o ato menos sábio, se é que existe de Deus, está muito acima da sabedoria humana. Como Isaías escreveu, a revelação divina, dizendo, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus planos são mais altos do que os seus planos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Então, a loucura de Deus, isso que o homem considera loucura, é muito mais do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aquilo que parecia uma fraqueza, Jesus na cruz, aparentemente derrotado. Esse momento, teoricamente de fraqueza, é mais forte do que qualquer ato humano, pois ali sobre Jesus estava o peso de toda a humanidade, o pecado, a maldade de toda a humanidade. A fraqueza de Deus é mais forte, mais poderosa do que a força humana. E aí Paulo ele lembra os coríntios, e é interessante quem eram os coríntios. Eram os irmãos, a igreja ali instalada nessa importante cidade grega de Corinto, e que pelo texto nos dá a entender que estavam sendo levados à divisão, à facção. E Paulo diz, olha, irmãos, pensem, lembrem que quem eram vocês quando foram chamados? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, vocês vão continuar ainda nessa questão? E ele diz, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para justamente envergonhar o sábio. Aquilo que não se dá valor no mundo, Deus valoriza. Ele diz aqui ainda, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Enquanto muitos esperavam um grande rei, um grande libertador político, veio o Senhor Jesus, aparentemente fraco. Mas ele venceu a morte, e através dele nós vencemos a morte. Diz aqui ainda, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, é desprezado, e o que nada é, justamente para reduzir a nada o que é, ou o que acha, o que pensa que é. Já encerrando, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E olha que versículo tremendo, 30. É porém, por iniciativa, Paulo sempre deixando claro, é Deus, é por Deus, a iniciativa é de Deus, é por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Olha que tremendo. Sabedoria, justiça, santidade, redenção. Em Cristo Jesus, por iniciativa do Pai, nós recebemos sabedoria, nós recebemos justiça, somos justificados pelo Senhor Jesus, chamados de justos, não por obra nossa, mas porque pela obra dele nós fomos justificados. Diz aqui ainda santidade, a consagração, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos consagrados, ou seja, separados por meio de Cristo Jesus. E por fim a redenção, ou seja, a libertação, o perdão, o desatar dos nós, o desatar das amarras, a quebra
das cadeias. Isso tudo por meio de Cristo Jesus. Para que, como está escrito, quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Citando aqui o profeta Jeremias no capítulo 9. Então, amados irmãos, o que é o poder do mundo? O que é a sabedoria do mundo? De que adianta? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador? De que adianta tudo isso, tantas informações, tanto conhecimento, conforme o próprio profeta Daniel profetizou que nos últimos dias o conhecimento se espalharia de forma gigantesca. Isso tem o seu valor, tem o seu momento, mas nada disto é páreo, serve, nada disso é útil para a salvação, para a libertação, para gerar paz, santificação, redenção, sabedoria e justiça. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz em nome de Jesus.